Olá, tudo bem? Para quem esqueceu, sou a professora Rosane Cordeiro, da Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro. E a nossa disciplina é a língua portuguesa. Vamos dar continuidade ao trabalho que iniciamos no bimestre passado. Vamos lá? Vamos começar falando um pouco sobre o jornal. Aquele que antigamente comprávamos nas bancas quando alguma manchete nos chamava atenção, ou que alguns faziam assinatura e recebiam diariamente em suas casas. Essa versão do jornal está cada vez mais rara, mas, em contrapartida, as assinaturas virtuais crescem, ou seja, hoje temos uma nova maneira de ler jornal, nas telas dos nossos celulares ou tablets. O jornal é o conjunto de vários gêneros textuais. Engana-se quem acredita que sua única função é trazer as informações, que é o papel da reportagem. Hoje vamos falar de outros dois gêneros textuais presentes nos jornais: o editorial e a crônica. O editorial é um texto de natureza argumentativa e está presente em todos os jornais. Suas principais características são trazer a visão do jornal enquanto instituição sobre determinado assunto, quase sempre polêmico. Tratando-se de um texto argumentativo, sua intenção será sempre persuadir o leitor e até mesmo mobilizá-lo. As teses são baseadas em dados publicados, depoimentos, retrospectivas históricas e etc. O texto é organizado de forma clara e objetiva, utilizando-se da variante formal da língua. Mas nem só de jornais vivem os textos argumentativos. Observe as discussões acirradas presentes nas redes sociais. Elas possuem uma formatação bem mais próxima à utilizada nos editoriais nessa defesa de ponto de vista. Já a crônica, gênero que fica entre o texto literário e o texto jornalístico, vai versar sobre um acontecimento recente ou um fato cotidiano, a fim de levar o leitor a refletir sobre o tema. Diferente do editorial, a crônica é um texto narrativo, ou seja, conta uma história e, a partir dela, leva a uma reflexão mais ampla sobre um determinado assunto. Como é um texto literário, usa uma linguagem mais subjetiva, permitindo ao seu autor fantasiar sobre o tema, além de imprimir sentimentos e opiniões, ao contrário da notícia. Devido à sua maneira de apresentar fatos e acontecimentos, sua forma assemelha-se bastante às publicações feitas em redes sociais e blogs. Com a mudança de forma de ler o jornal ou de saber as notícias do dia, vieram também novas formas de comunicá-las. Com o advento da internet e o surgimento das redes sociais, abriu-se um espaço nunca observado de interação e de fragmentação da informação. O que antes aparecia em longos textos informativos, hoje aparece em pequenas doses, que são amplamente compartilhadas em redes sociais, trazendo muito mais expressividade, polêmica e divisão em grupos, que se organizam em torno de uma mesma ideia. Isso é muito comum, por exemplo, na área política, em que são criados posts e divulgados em redes sociais, muitas vezes até mentirosos, as famosas fake news, a fim de gerar polêmicas e discussões acirradas, que, no final, poderão trazer algum benefício ideológico ao grupo que as propagou. Falando em contexto histórico e literatura, vamos viajar para 1930, ano em que se inicia a segunda geração modernista ou geração de 30. Ano de crise econômica no Brasil, na qual o desemprego, a miséria e a manipulação política, que deixava a população cada vez mais descontente, resultou na Revolução de 1930 e no golpe de Estado com a chegada de Getúlio Vargas ao poder. Tudo
Tudo isso fez com que os artistas brasileiros voltassem seus olhares para temas mais universalistas que refletissem as questões sociais e os conflitos psicológicos do ser humano, retratando o cotidiano das pessoas com seus problemas e vícios, utilizando-se de uma linguagem coloquial e regional. Preocupados em denunciar as injustiças e desigualdades sociais, os escritores dessa geração optaram por temas nacionais e regionais, como a seca do Nordeste brasileiro e suas consequências, surgindo o que ficou conhecido como romance regionalista. Em 1945, inicia-se a terceira fase do modernismo brasileiro, a geração de 45 ou fase pós-moderna. O final da Era Vargas, que foi de 1930 a 1945, foi marcada pela centralização do poder, mas também pela aproximação entre o governo e as grandes massas, por meio da ampliação dos direitos trabalhistas, maneira pela qual o governo reforçava seu poder. Nas artes, o reflexo disso foi o distanciamento da arte acadêmica. A crítica à sociedade, a valorização do folclore brasileiro, do regionalismo e do subjetivismo serviram de combustível para os escritores dessa fase produzirem suas obras. Você sabe o que é uma informação implícita? Não? Implícito é o contrário de explícito. Não ajudou? Então vamos lá. Quando algo é dito com todas as palavras, a informação está explícita. Porém, quando fica subentendida, ela é implícita. Observe. Decidi deixar de comer carne. A informação explícita é de que a pessoa não come carne, estando implícito que comia antes, pois se relatou que deixou de comer é porque comia. Quando concluímos, a partir da leitura de um texto, uma coisa a partir de outra, já conhecida, dizemos que foi feita uma inferência, habilidade fundamental para a interpretação de textos. Quando falamos ou lemos um texto, podemos usar ou encontrar informações pressupostas ou subentendidas. Para ficar mais claro, vamos entender a diferença entre uma informação pressuposta de uma subentendida. Na informação pressuposta, o enunciado depende dela para fazer sentido. Possui marcas linguísticas que levam ao raciocínio lógico. Por exemplo, eu ainda não terminei. A palavra ainda indica que o término é dado como certo. Agora, se você se prepara para sair de casa e sua mãe diz: não esqueça o guarda-chuva, fica subentendido que ela viu na previsão da meteorologia que há informação de chuva para aquele dia, ou que, com sua experiência de observar o tempo, faz com que acredite que irá chover. Mas não há marcas linguísticas, a informação é apenas sugerida, cabendo ao receptor a construção do sentido, a partir da insinuação, que pode se confirmar ou não. Você já deve ter ouvido falar em estilo. Às vezes, identificamos uma pessoa por seu estilo de vestir ou mesmo de vida. Você sabia que temos estilo no uso da língua também? Em alguns autores, o estilo é tão marcante que somos capazes de identificar sua autoria em apenas um fragmento de texto. Guimarães Rosa é um bom exemplo, com seus neologismos e o uso da linguagem popular, a representação do sertão e a profunda visão do mundo em seus escritos. Isso nos leva a uma área específica dos estudos da língua, a estilística, que estuda os efeitos estéticos para produzir diferentes estilos, efeitos de sentido, emoções. Vamos começar relembrando os conceitos de denotação e conotação.
Quando escrevemos um texto que tem como objetivo passar uma informação, por exemplo, precisamos ser diretos e claros, usar as palavras e expressões em seu sentido real, ou seja, no sentido denotativo. Mas, em contrapartida, quando ouvimos uma música, lemos um poema ou um romance, precisamos deixar nossa mente viajar e fazer interpretações, pois o texto se utiliza de figuras de linguagem como metáforas e antíteses, para passar suas ideias e sentimentos numa linguagem figurada, ou seja, no sentido conotativo, o que nos leva às figuras de linguagem, recurso estilístico que aprimora nossas mensagens, tornando-as mais eficientes. Vamos relembrar algumas delas. A metáfora e a metonímia são classificadas como figuras de palavra ou semântica. A base de construção da metáfora é a comparação. Porém, não são usados conectivos, ficando a ideia subentendida. Por exemplo, minha vida é um roteiro de cinema. Observe que há comparação das histórias da vida com aquelas produzidas para o cinema, demonstrando a dramaticidade da vida. Na metonímia, há a substituição de um termo por outro com o qual possui uma relação. Nessa charge, o menino substitui a obra pelo autor quando diz: eu já li o Machado de Assis, agora quero devolvê-lo, criando o efeito de humor do quadrinho. Dentre as figuras de pensamento, temos a hipérbole, que é caracterizada pelo exagero das expressões, como nessa figurinha. Morro de amor por você. Morrer é um exagero, pois se morrer, não poderá amar. O eufemismo é a busca de palavra ou expressões que possam suavizar o que está sendo dito. Observe a definição dada pela fofoqueira para as suas ações. Fofoqueira não, querida. Eu sou produtora de biografias orais não autorizadas. Ela usa uma maneira menos agressiva para definir uma pessoa que vive falando da vida alheia. Como figuras de sintaxe, vamos destacar o zeugma e a elipse. Quando se omite uma ou mais palavras que são facilmente recuperadas pelo contexto, como a omissão de um verbo em um período composto, em que esse mesmo verbo se repete nas orações, dizemos que há um zeugma. Observe o exemplo. Diante da casa estavam os pais e os irmãos, e também os tios e os avós. A omissão aí do verbo estavam. Diante da casa estavam os pais e os irmãos e também estavam os tios e os avós. Já na elipse, que é uma espécie de concordância ideológica, concorda-se com o que se entende e não com o que está expresso. A elipse pode ser de gênero, número ou pessoa. Observe o exemplo de elipse de pessoa. Os cariocas somos conhecidos pelo bom humor. O emissor se inclui entre os cariocas e põe o verbo na primeira pessoa do plural, enquanto a concordância esperada pela norma gramatical seria: os cariocas são conhecidos pelo bom humor, com o verbo na terceira pessoa do plural. As figuras de som mais conhecidas são a aliteração, que consiste na repetição de um mesmo som consonantal. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Observe a repetição do fonema r. Rato roeu roupa rei Roma. E a onomatopeia, que é a representação dos sons. Pum, bum, blat. Nesse quadro, há um resumo das figuras de linguagem. Falamos apenas de algumas, por isso sugiro que façam uma pesquisa e ampliem o que foi exposto aqui.
Outro recurso muito utilizado na construção de efeito de sentido é a ironia. A ironia acontece quando dizemos uma coisa, mas, na verdade, queremos dizer o contrário. Porém, esse entendimento só pode ser percebido pelo contexto. Observe a brincadeira irônica de um colega de trabalho. Olha só quem chegou! Não está nem um pouco atrasado. Na verdade, o que quis dizer ou ironizar foi o atraso do colega, destacado pelo adjetivo atrasado. Agora leia os quadrinhos do Agar e reflita. O que Helga demonstrou quando disse: "Obrigada, Agar. O que eu faria sem você?" Quando lemos, escutamos ou contamos histórias, estamos fazendo uso principalmente do tipo narrativo de texto, quase sempre entremeado de descrições. Nessas narrativas, usamos os discursos direto, indireto e o indireto livre, para dar voz aos personagens e vida ao texto. Vamos falar um pouquinho de cada um deles. O discurso direto é aquele em que temos a pausa na narração e damos a voz à personagem, ou seja, a fala aparece exatamente como foi dita, sem interferência do narrador. É marcada por verbos como dizer, falar, perguntar, seguidos de 2 pontos e travessão, que, na fala, se transformam em pausa, seguida pela fala interpretativa da personagem. No discurso indireto, o narrador se apropria do que foi dito e conta com suas palavras, o que foi proferido pela personagem. Por isso, a narrativa aparecerá sempre em terceira pessoa. Já no discurso indireto livre, temos a mistura dos 2 tipos, do direto e o indireto, não havendo marcas que indiquem a mudança do discurso. Teremos um narrador que sabe tudo o que se passa na cabeça de seus personagens e, por isso mesmo, em alguns momentos, passa de um tipo de discurso para o outro sem nenhuma marcação. É como se a personagem, em algum momento, ganhasse um suspiro de vida e deixasse escapar seus sentimentos. Ao produzirmos nossos textos nas mais variadas situações da vida, criamos relações que são necessárias para que sejamos entendidos. Nessa costura que fazemos, são utilizados vários recursos linguísticos que vão garantir as referências necessárias para a retomada do que foi dito, assim como para o encadeamento e a sequenciação das ideias. As conjunções e os pronomes relativos são os maiores responsáveis por essas amarrações. O uso semanticamente correto desses conectores é que vai determinar a fluidez e a produção de sentido de um texto. Quando estamos diante de 2 ideias contrárias, por exemplo, precisamos uni-las de maneira que ganhem sentido. Então podemos dizer: está um belo dia, mas vai chover. No imaginário dos cariocas, quando dizemos que está um belo dia, logo pensamos em um dia ensolarado, sem nuvens. Então a chuva contradiz a expectativa. A conjunção coordenativa mais faz essa amarração, introduzindo a ideia de oposição. Porém, se no lugar do conectivo mais tivéssemos usado logo, nosso período ficaria incoerente, pois traria uma ideia de conclusão, já que não seria uma interpretação lógica de um carioca dizer que um belo dia terminaria com chuva. No entanto, podemos criar diferentes efeitos de sentido, unindo as mesmas proposições dependendo da intenção comunicativa. Observe as 2 afirmativas. Alguns candidatos vão se interessar pelo anúncio. Os candidatos devem anexar seus currículos no site.
Se o desejo for criar uma ideia de proporcionalidade, vamos unir essas duas proposições utilizando uma conjunção adverbial proporcional. Ou seja, vamos dizer, à medida que, ou à proporção que os candidatos se interessem pelo anúncio, deverão anexar seus currículos no site. Ou, se o objetivo for criar uma condição, diremos, se algum candidato se interessar pelo anúncio, deverá anexar seu currículo no site. Ou, caso algum candidato se interesse pelo anúncio, deverá anexar seu currículo no site. Agora é hora de praticar. Começamos nossa aula falando dos editoriais e crônicas jornalísticas, das marcas de expressão, do universalismo temático, das informações implícitas e dos efeitos estilísticos. E finalizamos com a construção do discurso, suas marcas e conectores. O artigo de opinião, também presente no jornalismo, assim como o editorial, é um texto de base argumentativa que apresenta e defende um ponto de vista sobre algum assunto relevante para a sociedade, a fim de promover um debate público. A proposta é que seja produzido um artigo de opinião sobre questões relativas à diversidade, à diferença ou à desigualdade. Tente, exercite, peça ajuda ao seu professor e até a próxima!